Iniciamos essa história com dois homens conversando, onde o menor diz ao maior que o flanco esquerdo está lutando bem e conseguindo defender a plantação, mas o flanco direito está sendo pressionado. Em meio à treta, humanos resistem à invasão dos primatas gigantes, causando estragos às linhas defensivas. Entre os protetores está Kai, que enfrenta sozinho um dos primatas e chama Manso para lhe ajudar. No entanto, Kai é derrubado e fica vulnerável enquanto novos inimigos o cercam e Manso é lançado longe por um golpe. Kai estava prestes a ser atingido quando um homem ataca o primata por trás e salva o garoto. Feito isso, esse guerreiro se apresenta como Orra, filho mais velho de Moloch e Vezin, e os humanos ao redor celebram a chegada de seu senhor. Cansado da invasão desses primatas, Orra ordena que os inimigos testemunhem o poder do deus da terra que reside nele. Instantaneamente, o brasão divino é ativado no rosto do nobre, uma prova diante de todos de que ele carrega a bênção do deus. Logo, os macacos atacam novamente, mas Orra facilmente corta o braço do primeiro e a cabeça do segundo. Em sua própria língua, um dos primatas diz aos outros para recuarem, enquanto ele próprio avança para desafiar o guerreiro abençoado sozinho. Esse macaco é diferente dos outros, pois ele também possui um brasão divino que irradia em seu rosto, o que teoricamente tornaria a luta equilibrada. Confiante, o primata ataca com toda sua fúria, mas a velocidade de Orra é incomparável. Usando sua agilidade, o homem esquiva com um golpe poderoso, enquanto desfere um corte extremamente profundo em seu oponente, terminando a batalha mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Dessa forma, os habitantes da Vila Lag levantam suas bandeiras e celebram a vitória, enquanto os macacos restantes fogem após o líder ir de comes e bebes. E observando o horrível caos deixado no campo de batalha, Manso comenta com Kai que eles sobreviveram a mais um dia. Em meio a isso, Orra extrai a pedra divina do chefe inimigo para se alimentar dela, e então ele ordena que seus aliados façam o mesmo com as pedras de outros primatas mortos. Ao consumir a substância, o senhor é agraciado com uma aura avermelhada ao redor de seu corpo. Manso quebra uma pedra divina e a compartilha com seus camaradas. Antes de participar, ele agradece à Mãe Terra e ao espírito do bravo deus da terra, transmitido a ele por seus ancestrais. Enquanto os soldados ingerem a substância, eles sentem sua energia espiritual aumentar. Como comer a medula de uma pedra divina aumenta a energia espiritual e o torna mais forte, Kai quer pegar mais, mas Manso adverte que isso não vai rolar, porque eles são meros soldados comuns. Em meio a isso, um guerreiro informa ao seu senhor que as outras pedras serão entregues no castelo. Nisso, um lutador mais velho chamado Mestre Basco diz a Manso e Kai que a maioria desses itens deve ser entregue aos portadores de bênção, como o Lord Orra, por exemplo. Afinal, a estabilidade é mantida tornando os fortes ainda mais fortes, e é assim que esse mundo funciona. Percebendo isso, Kai lamenta que os soldados comuns como eles precisem se fortalecer sem a ajuda de recursos tão úteis. Mais tarde, em um banquete envolvendo os moradores da vila, o líder, que é o tal do Moloch, declara que as terras humanas em terras remotas como a deles estão sob ataque dos semi-humanos há muito tempo. No entanto, Lag tem sido defendida graças ao esforço de seus bravos guerreiros e ele se orgulha de cada um deles. Farto desse papo, Manso só quer bater o seu rango o mais rápido possível e felizmente para ele, Moloch conclui o discurso com uma breve oração de agradecimento à Mãe Terra. E morrendo de fome, Manso ataca a comida e Kai nota como Manso tem sorte de conseguir mais comida do que ele, e o amigo responde que ele não é o líder do esquadrão à toa. Dito isso, Kai jura que vai treinar para ficar mais forte, para dessa forma ele poder forrar a pança, e conforme a cena evolui, vemos que o projeto de guerreiro está falando a sério, pois ele está treinando com sua lança no meio da noite, mas acaba caindo de costas no chão depois de errar um passo e reclama, pois ele está com muita fome e por isso sente que não possui força, e furioso ele grita por um bolinho de arroz. Manso então chega naquele exato momento e pergunta o que diabos é um bolinho de arroz, enquanto Kai responde que isso veio à sua mente e embora ele não saiba o que é, ele tem certeza de que deve ser gostoso. Manso responde que o garoto às vezes parece ser o paciente mais fraco do CAPS, ao que o próprio Kai concorda, mesmo sem nem saber o que é um CAPS. Kai então pede ao amigo para olhar os túmulos da vila destinados a pessoas com famílias e compará-los aos túmulos de pessoas como ele, que não têm pais nem irmãos, expressando que eles são apenas pedras cobertas de cipós, pois essas pessoas não têm ninguém para lamentar sua morte, e ele, infelizmente, acredita que ele estará condenado a ser esquecido. E sendo honesto, ele sente como se nunca tivesse vivido nessa vila desde o início, e isso cria uma necessidade de não aceitar a realidade, e é por isso que o guerreiro se tornará o mais forte possível para sobreviver. E para que isso aconteça, ele precisa comer a pouca comida disponível e treinar mais do que qualquer outro, o famoso trabalho enquanto eles dormem, mas ele sente que isso não é o bastante. Para sobreviver, Kai precisa de algo que o ajude a vencer as batalhas, algo como se fosse uma habilidade especial que pudesse levar o seu status a outro nível, ainda que ele nem saiba o que é isso, e ouvindo
ouvindo cada palavra, Manso só pensa se ele não está ingerindo alguma coisa ilícita para viajar tanto. Enquanto isso, a cena muda e vemos que Ohra está no meio de uma discussão com sua irmã Josie e diz que seu pai não espera que ela faça o que ele faz, considerando que as mulheres da casa do barão não precisam aprender a lutar. Dizendo isso, Ohra pega o cajado da mão de sua irmã e se afasta, e Josie lamenta que poderia ter ajudado a vila se fosse um homem. Voltamos então a Kai, que está treinando com o líder do esquadrão, o qual deixa claro que o garoto não vencerá nenhuma batalha se continuar recuando, e enquanto a trocação franca está rolando, Kai é atingido e cai de costas, mas em vez de colidir com o chão, seu corpo simplesmente afunda em um mar ou sei lá o que. De repente, uma reação elétrica carrega seu corpo até uma cidade moderna em outro mundo, enquanto sua mão gera uma energia estranha. Kai então acorda naquele exato momento e começa a acreditar que foi vítima de alguma magia, e eu já tô começando a desconfiar que esse anime é um isekai, hein? Manso acha que ele frouxou a moleira do prota com um golpe e se desculpa, mas Kai se levanta com uma estranha confiança e um sorriso no rosto. Ele reflete que foi confrontado novamente com memórias de coisas que ele nunca vivenciou, e que às vezes ele vê memórias desconhecidas, e pelo que ele sabe, algumas pessoas são assim, mas não há como ele contar a alguém que também passa por isso, nem mesmo pro próprio Manso. Na real, foram essas memórias que apresentaram os bolinhos de arroz a Kai, mas essas visões não mudam em nada a sua vida, mesmo que seja magia ou algo do tipo. De fato, Kai nunca viu magia em sua vida, porque isso é algo que só existe em conto de fadas, mas por alguma razão essas coisas continuam aparecendo nessas visões estranhas, mas ele pensa que se por acaso ele pudesse usar magia ou algo especial em uma batalha, isso viria super bem a calhar. Mudamos então mais uma vez de cena e agora vemos que Moloch recebeu uma mensagem através de uma das águias. Ao entrar em sua casa, ele discute com Ohra sobre uma horda de orgs que apareceu na floresta oeste, indicando que a batalha será travada perto da vila de Banya. Moloch diz que a cerimônia de aliança está marcada para daqui a alguns dias e Ohra responde que então a vila Lag deve se apressar para lá. O líder expressa que ontem foram os macacos e agora os orgs, lamentando que os soldados não tenham um tempo para descansar, mas seu filho lembra de que é um dever de um soldado marchar e derramar sangue para defender sua terra sem questionar, mas ainda assim, o líder argumenta que todos os aldeões são filhos de Moloch. Voltamos então ao nosso prota, que não consegue pregar o olho para dormir, pois tudo que ele consegue pensar nesse momento é no absurdo de fazer chamas saírem dos dedos. E na cama ao lado dele, Manso quer saber o que ele está resmungando e Kai explica que estava pensando em algo como um sonho acordado. Manso diz que pode não ser um sonho, pois houve uma vez um monge viajante que, sem nenhum sinal de fogo em um local completamente escuro, levantou o dedo e conjurou chamas, usando-as como se fosse luz. Kai fica impressionado com essa história e pergunta se isso é realmente verdade, e seu amigo diz que é apenas uma história que ele ouviu uma vez. No dia seguinte, o jovem sonhador sai do dormitório pela manhã e pensa no que ouviu antes de adormecer, e que talvez ele também possa tirar fogo dos dedos, isso é, se essa coisa de magia usar o tal do poder mágico, porque se for esse o caso, pelo que ele sabe, esse negócio é obtido reunindo o poder misterioso que existe no mundo, e o mundo em que Kai vive também é feito de um poder misterioso, sendo a energia espiritual que está dentro de cada pessoa e que aumenta quando come as tais pedras divinas, e se uma boa quantidade dessa energia for reunida, talvez o garoto possa ser surpreendido com algo especial. Para testar sua teoria, Kai primeiro vai para a plantação nos fundos do dormitório e tenta conjurar fogo com o dedo através de um comando vocal, mas nada acontece. Ele então segura o pulso com outra mão e concentra toda a sua mente no dedo, mas parece que também não vai rolar. Então a grande questão seria como ele pode reunir a energia espiritual. E considerando que essa energia provavelmente está dentro de seu peito, Kai concentra sua mente para sentir essa área de seu corpo e sente uma espécie de calor onde sua pedra divina supostamente estaria. Deixando-se levar por esse calor, ele aponta o dedo para frente novamente para tentar lançar fogo, mas mesmo com uma enorme força que ele faz, ainda assim ele não surtiu nenhum efeito e suas calças até agradecem pelo pior não ter acontecido, porque sim, ele fez muita força. Em uma mudança de cena, vemos que uma legião de orgs marcha pelo oeste, deixando um rastro de humanos ao longo do caminho até chegar às proximidades da Vila Lag. Sem perder tempo, Mestre Basco recebe uma mensagem do barão da Vila Banya, informando que a espécie inimiga está observando seus movimentos de dentro da floresta. Em uma ação conjunta, soldados de ambas as vilas se unem para investigar a floresta, e quando orgs são vistos à espreita, um grupo de batedores humanos avança sobre eles, incluindo Kai e Manso, que estão na batalha. Manso perfura o peito do primeiro alvo e o derruba, enquanto Kai tenta manter o equilíbrio em meio a esse duelo, mas acaba sendo atingido por um camarada de Banya que foi lançado sobre ele. O org responsável se aproxima lentamente de sua próxima vítima, que está presa sob o soldado morto e não consegue se libertar, mas quando iria de vala, Kai é salvo por inúmeras flechas que atingem um monstro. Enfurecido, Manso ordena que Kai pare
de fazer coisas estúpidas, enquanto Kai sente dores na perna. Enquanto isso, Lord Ohra surge da floresta e afunda a cabeça de um orc no chão sem nem precisar de sua arma. Ao mesmo tempo, os outros porcos gigantes que viram o que aconteceu com seu companheiro fogem, e Ohra então os persegue. Um soldado pensa em perseguir o inimigo também, mas seu colega avisa que não vai adiantar, pois eles são invisíveis aos olhos do Senhor. Manso então é obrigado a carregar seu parceiro ferido, que se desculpa por causar esse problema, e de repente um soldado alerta que o Lord Ohra deixou a área para os soldados, o que confunde o líder do esquadrão, já que ainda há um orc por perto. Kai pede ao amigo para deixá-lo por ali, mas é claro que Manso se recusa e carrega o jovem de volta à base. Enquanto isso, o mestre Basco ordena que o resto dos esquadrões se espalhem e corram, para que os orcs não consigam perseguir todos, e para o azar do nosso prota, havia um desses desgraçados perseguindo ele e seu companheiro, mas muito lentamente, apenas para se divertir. E sabendo que os dois iriam de vala ali se as coisas continuassem como estão, Kai pede a Manso para ir embora sem ele, afinal ele faria o mesmo se fosse o contrário. E triste com a dor e a realidade, Manso promete arrancar o cipós do túmulo do garoto e então foge. Finalmente, quando Manso começa a correr, Kai meio que se rasteja lentamente por conta da perna, mencionando que se recusa a morrer, lembrando-se disso com a frequência necessária, enquanto memórias de sua vida passam diante de seus olhos. Logo ele encara seu perseguidor, exigindo que ele pare de se esconder e o enfrente. E como um último recurso, o humano tenta lançar magia de seu dedo mais uma vez, mas infelizmente, novamente, nada acontece. De repente, um facão voa em direção ao garoto, cortando seu ombro, mas o que surpreende ainda mais é o fato de que vemos as sonhadas faíscas, mesmo que fracas, voarem de seu dedo indicador. O orc que jogou o facão ataca o garoto e agarra seu pescoço com força, mas Kai continua se recusando a morrer, não querendo que sua energia espiritual seja extinta naquele lugar. Com isso, o peito do garoto começa a queimar tão intensamente que acende faíscas ligeiramente mais fortes em seu dedo. Kai aponta o dedo para o inimigo e ordena que a magia de fogo apareça. E é exatamente isso que acontece, e vemos que as chamas jorram no rosto do porcão com tanta intensidade que o força a soltar o humano. O orc ainda tenta voltar à luta, mas acaba sucumbindo aos ferimentos e cai. E observando o que aconteceu, ainda maravilhado, Kai se sente orgulhoso de si mesmo, embora não consiga controlar o fogo que ainda cobre sua mão e o queimando. Para piorar a situação, ele acaba desabando no chão sem saber porquê, e agora um calafrio começa a tomar conta de seu corpo, como se sua vida estivesse sendo drenada por ter usado muita energia espiritual. Isso faz Kai pensar que ele pode morrer ali mesmo, mas como ele conseguiu acender o fogo, imagina que também pode apagar o que resta em seu dedo, talvez com água. Além disso, isso lembra de que a energia espiritual flui como água e que é necessário fechar o portão imaginário para estancar o fluxo. E como se a desgraça já não fosse suficiente, o orc consegue se levantar e vai atrás do garoto. E diante dessa pressão de vida ou morte, Kai consegue fechar os portões de sua mente e interrompe o fluxo de água que sustenta a chama em seu dedo. No entanto, ainda fraco, o garoto é carregado pelo porco sem conseguir reagir. Embora mal consiga enxergar devido aos ferimentos, o orc leva sua vítima a um penhasco e como nosso prota é de vala de qualquer maneira, ele respira fundo pela última vez e corta a barriga de seu adversário com uma faca. Nesse movimento, ambos caem no penhasco e caem na água que corria por lá. Mesmo enfraquecido, nosso protagonista emerge da água com vida e vê seu inimigo, que aparentemente foi de vala, ao seu lado. Kai se aproxima e extrai o núcleo para consumi-lo, pois está sem energia espiritual e não conseguirá partir sem recuperá-la. Ao ingerir o líquido, ele caminha até uma árvore para descansar, percebendo que era a primeira vez que comia uma pedra divina inteira e que apesar disso, o ferimento em seu ombro é profundo demais e o sangramento não cessa, levando a crer que esse poderá ser seu fim. Estando nas últimas, ele observa a paisagem ao redor e acredita que partirá desse mundo feliz por ter tido o privilégio de testemunhar tamanha beleza ao seu último momento, embora não desejasse de vala tão cedo, mas independentemente de seus desejos, ele acaba desmaiando. À noite, os soldados se reúnem após a batalha e um deles pergunta a Manso sobre o novato que estava com ele, mas vendo a reação silenciosa do líder do esquadrão, ele apenas menciona que é melhor esquecer dele, visto que isso sempre acontece. A cena muda e horas depois, Kai acorda com a luz do dia surpreso, pois tinha certeza de que tinha batido as botas, mas por alguma razão, o ferimento em seu ombro havia cicatrizado e não doía mais nada. Ele suspeita que seja por causa da pedra espiritual do orc,
mas é estranho que ele tenha se curado apenas com uma noite de sono. Observando mais de perto a árvore em que se apoiou para dormir, os cipós que envolviam o tronco lhe pareciam estranhamente familiares, embora ele não soubesse explicar o porquê. Então, ele nota algo escrito nela, e com isso ele lança um feitiço de fogo para limpar a visão, mas para sua surpresa, o feitiço foi tão poderoso que o arremessou para trás, e olhando seu reflexo na água, ele se surpreende ao ver que seu rosto está coberto por um emblema divino. De repente, o emblema simplesmente desaparece e Kai retorna à árvore para decifrar o que estava escrito, mas ele nunca havia visto aquelas letras antes. Sem entender como seu rosto estava com esse emblema, ele decide então tentar escalar uma pilha de pedras para escapar, mas durante a escalada seu emblema reaparece e a força que se manifesta dele o faz quebrar uma das rochas que ele estava agarrando. E de volta à areia, ele pega outra rocha para se certificar que foi ele quem a quebrou com as próprias mãos, se perguntando se as pedras daquele lugar ali são macias ou se ele tá monstrão. E em meio a isso, uma voz em sua mente pronuncia a palavra vai, incitando Kai a escalar o penhasco, e ele o fez. Ao chegar no topo e totalmente incrédulo com o que havia feito, ele olha para a árvore misteriosa e decide seguir em frente. Enquanto caminha, Kai pensa que o poder que adquiriu é ainda mais incrível que magia, mas se pergunta se realmente poderia ser uma benção divina, e divagando sobre a hipótese de ser um abençoado, ele celebra o fato de isso favorecer a ponto de poder forrar a pança o quanto quiser, mas então surge outra dúvida. E ele pensa que talvez ele não seja abençoado, mesmo tendo um emblema divino, e pelo sim ou pelo não, ele pretende manter isso em segredo por enquanto. A cena muda e algumas horas depois, Manso cumpre seu dever com uma expressão triste, mas a tristeza se foi e deu lugar ao sorriso aliviado ao ver o Kai retornando da floresta. E já no outro dia, apesar de seu desaparecimento e do grave ferimento que sofreu, o jovem estava de volta ao trabalho como de costume. Alguns colegas então se aproximaram de Kai e perguntaram até onde o trator ambulante pretendia arar a terra sozinho, e olhando ao redor, ele percebe que quase completou o campo sozinho, algo humanamente impossível, pelo menos em teoria. Ele então olha para seu reflexo na água de um balde e se certifica de que seu emblema não apareceu, mesmo tendo se esforçado tanto. Conforme a cena evolui, no momento do descanso, os caras que estão ali acham que há algo errado com ele, então Kai se justifica que comeu pedras divinas até se fartar e é por isso que está tão forte. Durante a batalha na vila de Banya, um grupo de orcs foi morto na floresta e Kai afirma ter comido umas 10 ou 20 pedras, já que estava ferido e faminto. Manso engole essa história e se lembra de ter ouvido falar de alguém que evoluiu muito após comer várias pedras daquele tipo, e pensa que dessa forma, pode ser que ele realmente tenha subido de nível da noite pro dia. Enquanto isso, uma mulher chama por Elsa, que está ali observando os homens e se pergunta se algo ali lhe chamou a atenção, e ela sai toda envergonhada dizendo que não há nada disso. E perto dali, Lady Josie pergunta ao mestre Basco como estão os preparativos, e ele mostra que escolheu as melhores oferendas para a lápide. Terras remotas como as suas vilas são escassas, mas o povo conseguiu colher bem graças aos feitos do Senhor do Domínio e ao Deus da Terra dentro dele. Afinal, os abençoados são os protetores da Terra e sua força torna a Terra fértil. Voltamos então a Kai e depois de certificar de que ninguém estava olhando, ele começa a praticar sua magia e dessa vez ele consegue disparar uma chama mais poderosa. E além disso, ele também não sente sua energia espiritual se esgotando e com isso tem certeza de que agora possui um poder incrível, e a única dúvida que fica é saber se esse poder é de fato uma bênção ou não. No entanto, o rapaz é flagrado por Lady Josie, que tenta entender porque o dedo do doidão tá pegando fogo, e Kai tenta meter o KO ali pra sair de boa, mas Josie insiste em saber o que ele está fazendo por ali, e sem ter como escapar, Kai acaba contando a verdade, e revela que estava tentando produzir chamas a partir de uma habilidade que adquiriu, embora ele não saiba exatamente como. Josie então diz que o rapaz pode ter talento para ser um usuário de habilidades, explicando que essas são pessoas que usam técnicas misteriosas que parecem impossíveis, mencionando que também é assim que são chamados os membros de familiares especiais da região central e alguns nobres. Kai então divagando em voz alta pensou que aquilo era magia, porém a garota não tem ideia do que essa palavra significa, mas deixando isso de lado, ela nota que ele nem sequer se cansou com tudo isso e quer saber se ele é o garoto dos rumores, o que forrou a pança lá com as pedras divinas e se tornou poderoso. E quando ele confirma, ela observa que ele ainda está intacto porque tem mais energia espiritual do que o normal, então isso pode significar que ele também pode ser mais forte em todos os sentidos também. Com isso em mente, ela decreta que Kai vai treinar com ela e sem perder tempo, os dois partem para trocação. Sentindo a pressão da sua oponente, Kai percebeu o poder que a bênção poderia conceder a uma pessoa, e com seu brasão pulsando, Josie perguntou se era tudo isso que ele conseguiria fazer depois de devorar tantas pedras divinas, levando Kai a acelerar o ritmo. Após o treino, ele olhou seu rosto na água mais uma vez, acreditando que seu brasão não havia aparecido, o que provavelmente significa que ele não havia se esforçado o suficiente. Nisso, ele carregou um balde de água para a filha do senhor se limpar e confessou que pensava que todos os abençoados eram igualmente
fortes. Josie respondeu que ainda era fraca e que seu pai e irmão eram muito mais fortes do que ela, e segundo ela, a força dos abençoados variava dependendo da força de seu Deus, a Terra, mas os próprios abençoados também devem treinar e se desenvolver, e era disso que ela precisava. Kai respondeu que ela não precisava treinar tanto, o que a irritou, obviamente, pois parecia que ele estava insinuando que mulheres não precisavam ser fortes só porque não eram obrigadas a ir para a guerra, explicando que as mulheres também eram protetoras da Terra e sempre chegaria um momento em que elas precisariam lutar. Além disso, aqueles que possuem a bênção se tornam poderosos para vencer batalhas, mas essa não é a única razão, e quando Josie estava prestes a explicar a outra razão, ela foi interrompida por um barulho que sinalizava a hora de algo que precisava ser feito. Ela então juntou suas coisas para sair, pois seu pai não sabia que ela estava treinando, e Kai pediu que ela terminasse de explicar outra razão pela qual os abençoados treinam. Então ela o convidou para se juntar a ela na limpeza mensal de uma lápide em breve. Kai perguntou o que era aquilo, e Josie mencionou que seu deus da terra era celebrado na vila de Eda, mas ela só compartilharia o resto quando estivessem lá. A cena mudou e algum tempo depois, um grupo de soldados liderados por Manso escoltou Lady Josie até a vila, e o comandante alertou seus subordinados para ficarem atentos, pois aquele domínio era território de macacos. Um soldado perguntou a Kai se o boato era verdade, que seu esquadrão havia sido escolhido para a escolta porque a filha do senhor havia pedido especificamente por ele, mas Manso interveio e disse que Lady Josie nem o conhecia, mas infelizmente a galera não comprou o papo dele e isso tornou nosso protagonista ao centro das atenções. Mais adiante, ao chegarem a uma ruína no caminho, um soldado disse a Manso e Kai que aquela vila já havia pertencido à família Moloch, porém ainda havia uma lápide por ali e por conta disso eles não devem permitir que os deuses da terra recebam um tratamento indevido. Além disso, o solo dessa terra havia se tornado completamente infértil, visto que a graça do deus da terra havia diminuído e não estava alcançando esse território, e que sem isso as plantações não crescem. Nesse momento, Flynn é interrompido por Lady Josie, dizendo que queria a companhia de Kai para dar uma olhada na vila. Josie levou Kai a uma área onde antes havia uma plantação, mas que agora era apenas um monte de flores murchas e um campo revirado e sem vida. Josie então orou para que a graça de seu deus se reunisse naquele espaço, criando dessa forma uma aura vermelha que fluía pelas plantas. Ela então explicou que os abençoados tinham o poder de fazer isso, mas infelizmente o espírito do deus havia enfraquecido demais após a vila Eda ser abandonada, e também tinha que se levar em conta que Josie, a abençoada dessa região, não era muito forte, e tudo que ela podia fazer era cuidar desse pequeno jardim de flores. Ela comenta que as plantações da vila de Lag cresciam bem porque seu pai era forte, sempre mantendo seu treinamento em dia e consumindo pedras divinas para manter o poder necessário para a saúde daquele solo. Ou seja, quanto mais forte o abençoado daquela terra, mais fértil a terra se torna, e quanto mais fértil a terra se torna, mais poderoso Deus fica. E isso se conecta com o que Josie estava lhe explicando naquele outro momento, pois os abençoados não treinam apenas para lutar, mas também para honrar o poder de seu Deus. Perto dali, vemos que um soldado retornou de uma passagem subterrânea e confirmou que não havia nada de incomum por lá. Flynn então ordenou que o Esquadrão 1 permanecesse ali e protegesse a área, enquanto o resto seria com a Lady Josie. Uma vez nas profundezas da passagem subterrânea, Kai encontrou a lápide de Deus da Terra e notou que a mesma inscrição também estava na Pedra do Vale, fazendo pensar que também era uma lápide de um deus. Logo, nosso protagonista descobriu que poderia ler o que estava escrito ali se tocasse nas escritas, e ali estava escrito: eu, Eidalen, sou seu servo. Eu sirvo o deus de Lagda Lacta. Porém, ele foi para outro lado da lápide para tentar ler, mas dessa vez ao tocar ele não conseguiu. Ele até entendia o que cada palavra significava, como templo ou pacto, mas elas não formavam nenhuma frase. Josie perguntou por que ele estava falando sozinho, e distraído, Kai acabou olhando pro decote da garota, tornando a situação ainda mais complicada. Pra piorar, ao redor da ruína, vemos que dois macacos se aproximaram da área e observavam o movimento dos humanos. Dentro da passagem subterrânea, Kai compartilhou que não sabia que Josie treinava para se tornar forte por Eda, e ela compartilhou que um dia pretendia reconstruir a vila, afinal ela havia recebido a proteção de Eidalen, o deus da terra de Eda, o que a tornava responsável por esse lugar. Com isso, ela prometeu um dia se tornar forte o suficiente para cultivar todos os tipos de plantas e fazer florescer as flores que amava nessa vila, para que muitas pessoas viessem morar ali. Ouvindo seu discurso, alguns soldados ao redor ficaram animados para acompanhar ela em sua missão, enquanto Kai refletia que o abençoado tinha uma responsabilidade com terra, os deuses e o povo. Só que ele, por outro lado, questionava se tinha alguma terra, deus ou responsabilidade.
Naquele momento, um guerreiro alertou os presentes de que havia uma ameaça à espreita lá fora. Flynn então ordenou que Manso enviasse seu esquadrão para escoltar Lady Josie e escapar na frente, enquanto alguns homens jogavam areia sobre a tumba para escondê-la rapidamente. E quanto ao resto dos soldados, eles deveriam atacar o inimigo pela retaguarda. Josie se aproxima com uma lança e anuncia que irá se juntar à luta, mas Flynn a lembra de sua importância e por isso ela deve retornar sem e salvo à Vila de Lag, e isso também se soma ao fato de Josie não ter experiência em combate. Ouvindo isso, ela se sente magoada com essas palavras, mas não há tempo para discutir isso, então Manso a acompanha para um local seguro. Os dois macacos se aproximam da ruína e um deles atira uma pedra em um soldado que se protege atrás de uma parede quebrada. O esquadrão de Manso corre com a filha do senhor à frente, mas o outro macaco da dupla alcança eles e pisa no jardim de flores que Josie estava tentando cultivar, o que deixa ela absolutamente pistola. Ela então se coloca à frente dos outros e aponta sua lança para o inimigo, mencionando que essa é a sua vila, e para tornar a situação um pouco mais caótica, outro macaco gigante aparece, mas Josie não vacila e se apresenta como a filha de Moloch, afirmando que o poder do deus da terra reside em seu corpo, mas o oponente não recua. Nisso, Kai percebe que o macaco se apressa a acertar Josie com seu machado e então a empurra para trás e ataca o inimigo, rasgando seu peito e capotando seu Corsa. Em seguida, ele pega a arma do inimigo do chão e corre em direção ao próximo, acertando um golpe de lança em seu peito, porém o macaco permanece de pé e Kai então salta para cravar o machado no seu ombro e depois a adaga em suas costas, e nesse momento Lady Josie vê o brasão divino no rosto do nosso prota, e no meio da euforia que o episódio acaba, e agora aguarda ansiosamente para vermos como é que essa história vai progredir e de que forma Kai vai explicar isso. E você, quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixa o seu comentário dizendo que você quer a continuação, mete o dedão no like no hype para fortalecer esse vídeo e se inscreve, ativa o sininho para fortalecer o canal.